E hoje eu vou falar muito sobre repetição. Porque a repetição é o fator que vai transformar os seus desenhos em um tempo muito recorde. Eu vou te mostrar técnicas fáceis de você aplicar e que realmente vai transformar os seus desenhos na aerografia. Seja desenhos animados, desenhos realistas, ou seja, desenhos que você faz em carros, motos, capacetes, enfim, qualquer tipo de desenho que você faça, se você seguir essas técnicas que eu vou te mostrar, você vai perceber uma evolução significativa que não seria tão fácil ser perceptível anteriormente, quando você não conhecia essas técnicas. Então olha só essas técnicas, que incrível, que eu vou te mostrar hoje. O que eu ganho repetindo o processo? Imagine que você vai fazer um desenho, seja um desenho animado, que é um desenho mais simples, mais básico, ou um desenho mais complexo, um realismo, um desenho cheio de efeitos, texturas, ou um desenho preto e branco, onde você apenas usa tons de cinza, preto e branco. Esse é o ponto que, se você analisar, você vai perceber uma grande diferença. A repetição funciona da seguinte forma: quando a gente faz o primeiro desenho ali, seja mesmo olhando a referência, seja passando por cima, a gente copia, a gente não sabe exatamente os detalhes que fazem aquela referência se destacar. Então, muitas das vezes a gente acaba no processo ali de execução esquecendo alguns detalhes, esquecendo alguns efeitos de luz, de sombra, e a repetição faz com que você perceba todos esses detalhes que ficaram de fora no primeiro trabalho e você consiga recolocar no próximo. Isso é muito importante para você conseguir evoluir a qualidade do seu trabalho. Isso é um processo que você vai sempre procurar repetir, não em forma de produção, quando você vai fazer um trabalho para o cliente, mas sim na práticas de estudo. Eu coloquei muito em prática isso e funciona muito bem, me ajuda a ter mais clareza na hora de executar os meus trabalhos. Você não necessariamente você vai precisar repetir sempre o processo. Você pode fazer uma a cada 7 dias. Vamos dizer que você já tem um nível de qualidade no seu trabalho foda, incrível, mas você não quer ter que ficar repetindo toda vez o seu trabalho. Então o importante é você fazer o quê? Você pega aquela referência que você escolheu, a cada 3, 4 dias ou a cada uma vez por mês você vai e só se concentra na repetição. Você não precisa fazer um espaço curto de tempo, a menos que você queira realmente perceber onde você está com dificuldade, onde você precisa melhorar. Porque tenho que repetir o mesmo desenho. Como eu falei lá no começo, o mesmo desenho vai te dar clareza onde está faltando detalhes. Por exemplo, se você não tem habilidade para fazer um contorno no freehand, que é a mão livre, lá pegar o aerógrafo só e fazer aquele tracinho fino e contornar o seu desenho, isso já é um ponto de evidência que você vai notar durante o processo que você precisa praticar mais. E aí o que você faz descobrindo isso? Você pega desenhos mais simples e começa a contornar eles. Não são desenhos que você vai contornar e pendurar na parede, fazer um quadro ou postar nas redes sociais. Não, é um desenho que você vai contornar ali de 10 a 15 minutos, vai tentar fazer o melhor possível e no próximo passo jogar fora e pegar outro e fazer de novo. Quanto mais você repetir o processo, mais vai fixar na sua cabeça os movimentos, o fluxo do gatilho. Tudo isso vai se tornar automático. Algo você olha no YouTube assim e fala: meu Deus, como esse cara fez esse efeito, como esse cara fez esse traço. Esse é o segredo. Quando você vê trabalhos bem legais, incríveis, o cara lá só assim, ó, fazendo, não é mágica. Processo, tem um estudo, tem uma dedicação por trás. Então você colocando em prática esse estudo, essa dedicação, você vai conseguir entender e evoluir. Mas não pense que o resultado demora muito tempo. Pelo contrário, o resultado aparece muito mais rápido do que você imagina, pois você está estudando coisas pontuais, algo específico que você precisa aprender, dominar realmente para levar o seu trabalho para um outro passo. Não adianta você tentar fazer um desenho realismo. O que eu acho mais absurdo é você tentar fazer um desenho realista, mas você não sabe nem fazer um traço fino ou uma pintura uniforme, sem deixar o seu trabalho manchado. Esse é um problema que vai te levar à frustração e à tristeza diariamente. Sempre que você pegar uma referência, você tentar fazer, não vai ficar legal, porque falta técnicas posteriores, técnicas básicas, técnicas simples que você precisa dominar para a aerografia funcionar para aquele estilo de desenho. Não é qualquer tipo de desenho, são desenhos específicos. Não adianta você tentar fazer um desenho realista usando stencil colado na superfície, são mais difíceis. Você também vai precisar do freehand, não necessariamente só o stencil, mas você vai precisar do freehand para fazer alguns efeitos, alguma pintura mais uniforme. Tudo isso vai tornar o processo mais dinâmico, mais interessante. É claro que isso é um processo
processo. Você vai ter que colocar em prática esse processo para conseguir entender como repetir sempre. Se você pegar desenhos diferentes, vai ficar muito mais difícil você entender ali aonde está o problema e aonde não está, porque você não tem comparação. É a mesma coisa que eu, Daniel, pegar e ir lá no YouTube e falar, como eu faço um desenho do Hulk? Eu vou lá, pego o artista mais foda fazendo um desenho de um Hulk, e aí eu pego e faço o meu desenho do Hulk, e aí eu coloco lado a lado. Cara, não vai funcionar. Você não vai ter a habilidade, a mesma habilidade, o mesmo conhecimento, ao mesmo tempo de prática que aquele artista. E isso vai te causar frustração porque você não consegue sair daquele lugar. É como se você estivesse sentindo que não tem técnica, não sabe, a aerografia é difícil, a aerografia é complicada. Mas na verdade, é falta só de um processo de estudo. E o processo de estudo é a repetição. Você escolhe lá no Pinterest uma imagem de um desenho. Eu sugiro você começar com desenhos mais simples. Por que os desenhos mais simples? Porque os desenhos mais simples vai te ajudar a perceber muito mais os problemas de forma mais rápida. Por exemplo, não sei usar o aerógrafo. Se eu for fazer um contorno, vai ficar evidente essa falta de habilidade na utilização do aerógrafo. E isso é onde você vai ter que precisar praticar para conseguir melhorar a sua habilidade no uso do aerógrafo. E um desenho animado vai tornar mais fácil do que um desenho realista. Um desenho realista, o seu desenho pode ficar borrado, o seu desenho não vai ficar com um acabamento profissional. E isso é mais difícil, ficar perceptível, evidente, ali escrachado pra gente na hora de analisar o nosso trabalho. Um ponto muito importante que você deve praticar é a repetição dos contornos no freehand. Por que eu enfatizo o freehand? O freehand, ele é uma das formas de você perceber quão a sua habilidade no uso do aerógrafo está evidente. Por exemplo, se eu pegar e fazer um contorno de um desenho no freehand, trabalhos mais complexos serão mais fáceis de eu conseguir fazer, independente se eu vou usar extenso ou se eu vou fazer só no freehand. Se eu tenho técnicas de transferência que facilitam isso ou não. O uso do aerógrafo é global, é para tudo. Você tem que saber usá-lo de forma eficiente para conseguir ter um acabamento no seu trabalho. Principalmente se você vai fazer um desenho realista ou um desenho que precise de muitos detalhes naquele processo ali de pintura, contornos dentro do desenho que mistura com luz e sombra. Tudo isso torna evidente ou mais difícil o processo de execução. Então, quando você pratica ali a execução dos contornos do desenho no freehand, você consegue melhorar aqui o fluxo do gatilho. Por exemplo, se eu apertar para baixo, que é a ação única, vai liberar só o ar do meu aerógrafo. Se eu começo a puxar para trás e eu estou usando um aerógrafo de bico 0.3, pode ser que o meu traço não saia fino o suficiente para fazer aquele contorno. E aí é onde que entra o processo de você repetir o processo. Todo o processo que você vai repetindo, ele vai ficando mais fácil cada dia mais. Então, se você praticar 30 minutos por dia, pega um desenho, é o tempo de um desenho da Turma da Mônica, ou um Mickey daqueles bem facezinho, que você acha lá só o contorno para colorir, pega ele, imprime ele mesmo com uma opacidade de 50% e vai lá no aerógrafo, uma tinta preta bem forte para você ver o problema. E aí você vem contornando todo ele bonitinho, procurando o melhor resultado possível. Nessa etapa, o que é o importante aqui é você não se preocupar com o overspray, porque o overspray vai ficar evidente. Existem técnicas, eu já vou falar, que para você esconder todo esse overspray do seu trabalho. E isso é um detalhe muito importante que você deve procurar se concentrar. Então, segue esse primeiro passo, contornos no freehand, para você melhorar aqui o controle do gatilho do seu aerógrafo. Você dominando isso, 90% do que você faz com aerografia vai ser muito fácil. Todos esses desenhos que eu faço em paralama, tênis, cara, se eu não dominar isso aqui, eu torno o meu trabalho 2 ou 3 vezes mais difícil do que ele parece ser. Então, quando você pegar lá o contorno e executar, vai por mim. Faz isso várias vezes durante 7 dias e você vai perceber a facilidade na hora de controlar o gatilho. O mesmo desenho que você escolheu para fazer esses 7 dias, você vai escolher apenas um desenho. Isso é importante para você comparar a sua evolução, senão não dá certo, né? Você pega para fazer a pintura. Agora você vai entrar na pintura. Agora que você tem a habilidade do gatilho ali, fazer um traço mais fino, um acabamento mais refinado, a pintura é onde vai te mostrar alguns outros problemas. Esses problemas são gerados devido à distância da superfície. Então, se você faz uma pintura muito próxima da superfície,
o seu desenho pode soltar muita tinta, seu desenho pode ficar borrado, ter uma cobertura irregular, aí aparecer um pouco do fundo da folha ou da peça que você está pintando. Tudo isso vai ser evidente na hora de você executar esse processo de pintura. Então essa parte aqui da pintura é para você aprender a controlar a distância. Você vai entender, psicologicamente falando, a distância ideal que você tem que fazer, e conforme você vai repetindo, esse processo vai ficando tão automático que quando você olhar uma pintura, um efeito, um degradê, uma luz, uma sombra, você vai saber a distância que você tem que estar da superfície para conseguir aquele acabamento e aquele mesmo resultado. Não é truque, não é macetes que vai te levar a fazer essa transição, essa marcação bem evidente, bem igual à referência, se você não souber usar o aerógrafo do jeito certo. Então aqui eu tô te passando o caminho das pedras para você conseguir evoluir o seu trabalho em poucos dias. Você vai procurar fazer degradê, procurando fazer luz e sombra, para deixar o objeto de 2D para 3D. Se você for no YouTube e pesquisar lá objetos geométricos 3D, você vai encontrar vários tutoriais básicos de grafite, pintura a óleo, e vai ser uma base para você entender como você pode fazer. Você seguir nesse caminho vai ser muito mais fácil na hora de você executar com o aerógrafo, pois independente da técnica que você vê o vídeo, quando você colocar para fazer o aerógrafo, você vai saber se está certo ou se está errado. Seguindo essa linha desse processo, você já vai ter ali um objeto em 3D. Então nesse objeto em 3D você vai conseguir fazer o contorno, você vai conseguir fazer a pintura uniforme e por fim você vai dar o efeito de 3D. E aí você já tem um objeto 3D ou bem definido, com a qualidade profissional ou com problemas que precisam ser corrigidos. Mas lembre-se, você tem que fazer sempre em etapas diferentes. Então se hoje você escolheu um desenho do Mickey Mouse, vamos dizer que você escolheu um desenho do Mickey Mouse em 3D. Aí você faz lá, na primeira semana só o contorno, na segunda semana você vai fazer só a pintura e na terceira semana você vai jogar os efeitos de 3D para deixar o seu Mickey mais real. Esse é o processo que eu sugiro você seguir. Se você quiser fazer tudo de uma vez, você pode, mas desde que siga a hierarquia que eu apresentei aqui. Nível hard, nível profi. É você pegar e analisar todos os problemas dos desenhos que você já fez anteriores e ver, ó, aqui tá errado, você vai ser crítico, porque assim, só assim você vai conseguir evoluir e melhorar a qualidade do seu trabalho. Então é muito importante você pegar um desenho simples, não precisa pegar um desenho muito complexo, porque você precisa de fazer várias vezes, e se você pega um desenho muito difícil, você para no meio do caminho. Quantas vezes eu já não parei no meio do caminho num desenho, porque demora muito. Então, se eu me sinto desse jeito, um desenho que demora muito, eu me canso de fazer e desisto, provavelmente você vai acontecer a mesma coisa. Então, para isso não acontecer, pega um desenho simples, vai lá, coloca em prática, executa, porque é muito importante a parte de execução. Assim você vai conseguir entender detalhes específicos no seu trabalho. Essa é a forma que eu penso, que eu executo e que eu pratico. Se você reparar, algumas semanas atrás eu comecei a fazer vários desenhos, mas aí é onde que está o segredo. Desenhos específicos e com similaridades específicas. E agora nós entra no próximo passo mais avançado aqui nessa história. Quando você fizer o mesmo desenho várias vezes, você vai chegar num ponto que você vai falar assim, não, agora eu manjo de fazer os contornos no meu desenho, fazer a pintura, fazer o meu desenho ficar em 3D e no final eu sei também analisar se tá bom ou se tá ruim e se precisa de ajuste. Quando você chegar nesse nível, aí você não vai precisar mais repetir o mesmo desenho, porque você já tem a análise, já tem o olho treinado para saber onde precisa melhorar um trabalho e onde não precisa melhorar, porque você já acertou ali aquele efeito. Então quando você tiver nesse nível, você vai começar a selecionar desenhos diferentes, mas não é qualquer desenho diferente. Se você pegar um rosto de uma mulher, uma foto de uma mulher para fazer, você pega uma foto dessa mulher colorida, vai fazer colorido? Colorido. Então você vai depois, no outro dia, pegar uma foto de uma outra mulher colorido. Assim, e de preferência na mesma posição. Se ela tá com o rosto assim virado, você pega uma outra com o rosto virado. Ou o rosto de frente assim, olhando frente a frente, você pega a mesma olhando frente a frente. Porque aí você tem uma estrutura padrão feita, é como se você repetisse o desenho, só que com referências diferentes, iluminações diferentes. E aí com o passar do processo você vai saber se tá bom, se não tá bom, se tá ruim. Tudo isso são detalhes que você deve colocar em prática e executar. O Fagner perguntou se o 0.2 ou 0.3 para iniciantes, qual seria o melhor? Uma outra pergunta, Fagner. Você
faz trabalhos já na aerografia ou nunca fez trabalhos na aerografia? Me diz aqui. Eu sei que tem um delay, mas eu já vou ir respondendo para te ajudar, beleza? Então qual é o detalhe aqui, ó? 0.2 e 0.3. 0.2 e 0.3, se você acompanhou os stories aqui no Instagram, eu falei algumas peculiaridades. No caso de vamos falar de aerógrafos chineses, que são os aerógrafos financeiramente mais baratos e que você consegue também usar para fazer seus trabalhos. Eu, particularmente, prefiro sempre o 0.3. Não quer dizer que ele é o melhor, não quer dizer que ele é o ideal, não quer dizer que ele é o correto que você deve escolher para usar. Mas tem alguns detalhes que eu considero importante na hora de você fazer os seus trabalhos. Bom, então como você já faz, beleza, show. Como você já faz aerografia, então tem uma noção, já executou, já sabe como funciona ali o processo, vai ser mais fácil. Se você optar por 0.2, não é qualquer tinta que você vai conseguir usar no seu aerógrafo, principalmente os aerógrafos chineses. Os aerógrafos chineses, o polimento da agulha, cara, ele é terrível. Existem alguns processos que você pode executar para melhorar, mas existe um risco de 90% de estragar o seu aerógrafo. Por isso que eu não compartilhei nada sobre o assunto ainda. Agora, os aerógrafos 0.3, eles tendem a ter uma melhor qualidade, não tão significativa assim no polimento da agulha, mas ele é um aerógrafo que vai permitir ter um fluxo melhor das suas tintas. E aí, esse fluxo, ele permite você tanto fazer traços mais finos, quanto uma pintura mais grossa, uma pintura maior, um preenchimento mais rápido. Então imagine que eu tenho que pintar essa parede aqui atrás. Se eu fosse pintar com o aerógrafo 0.2, eu iria demorar uma vida inteira. Sem contar que o aerógrafo 0.2 poderia entupir com muito mais frequência do que o 0.3. E aí, se eu fosse pintar com 0.3, eu iria pintar com uma facilidade maior, não iria precisar diluir tanto a minha tinta a ponto de ter o fluxo ali mais suave, mais sutil, e assim conseguir um melhor acabamento no meu trabalho. E seguindo essa linha de raciocínio, eu sugiro o 0.3, mas não quer dizer que o 0.3 é o ideal, o indicado. Me diz aqui, qual tipo de trabalho você executa? Parede, camiseta, peças de carro, moto? Eu prefiro o 0.3 para camiseta, peças de carros, motos, capacetes também é bom, 0.3. Mas alguns detalhes eu sugiro o 0.2. Atualmente eu uso um Steula 0.2, ele já está judiado, o bico dele já entortou a da agulha, já entortou, eu tive que fazer alguns macetes para voltar, mas mesmo assim não ficou 100%, tem que trocar a agulha, não tem jeito. E se você tem uma aquisição, eu sugiro você optar por 0.2 dos aerógrafos da GAT. Esses aerógrafos são bons, o polimento da agulha é muito melhor do que os chineses, a tinta flui melhor, mesmo estando um pouco mais grossa. Então, cara, ó, como você faz trabalho em camiseta, o seu trabalho já tem uma qualidade muito mais foda, sugiro você fazer pega os GAT 0.2 ou um GAT 0.3. Por que o GAT 0.3? Porque o copinho dele é maior. Não que você não consiga usar o copinho maior no 0.2, mas aí você vai ter que fazer um investimento maior. E o 0.3, ele dá um preenchimento muito grande para áreas grandes, como você faz camiseta. Cara, o 0.3 ia ser show de bola para você, além de te dar um acabamento no seu trabalho muito melhor. Na minha visão, vai de 0.3 GAT. Agora, se você quiser um aerógrafo só para detalhes, fazer efeitos, 0.2. E aí você compra o copinho maior do GAT, caso você queira fazer uma pintura mais delicada ali e usar uma quantidade maior de tinta. Porque os GAT 0.2, ele não vem tampa e o copinho é muito pequeno. E aí tem que pôr apenas gotas de tinta para você